Estamos aqui num debate sobre um tema muito atual e extremamente importante, a questão do futuro da Europa. E esta iniciativa tem uma história que vem já do ano passado, de uma reunião em Berlim da Fundação Friedrich Ebert, dos representantes em vários países, e o nosso colega de Estocolmo fez um apelo que nós deveríamos, perante a incerteza do futuro da União Europeia, fazer um debate sobre os possíveis cenários do futuro da União e da zona euro, para estarmos mais bem preparados para as diferentes situações possíveis que podem emerger. E fez-se, na sequência dessa discussão, um staff de economistas, de especialistas na Fundação, desenvolveu um projeto sobre cenários para a Europa e definiram-se alguns termos de referência e convidou-se uma especialista reconhecida, de grande renome, para escrever o texto principal, fazer o estudo principal para este projeto, que é a professora Maria João Rodrigues. A professora Maria João Rodrigues, acho que não é preciso apresentar, antiga ministra da Qualificação do Emprego, conselheira das instâncias europeias para questões dessa área socioeconómica e das políticas públicas, e professora da Universidade Livre de Bruxelas e do ISCTE. E este texto que existe, este estudo que existe num first draft, num primeiro esboço já bastante elaborado, tem como objetivo definir ou desenhar os cenários possíveis, ou nos termos de referência está escrito os cenários pensáveis, vários cenários pensáveis para o futuro da zona euro, e depois discutir qual é o cenário mais provável que temos pela frente. Este estudo, os resultados deste estudo, que é um work in progress, vai ser o tema hoje. A professora Maria João Rodrigues vai apresentar os resultados do seu trabalho e depois vai haver comentários de dois comentadores que foram convidados aqui, o professor João Ferreira do Amaral, que é especialista dessa área das questões da política económica europeia e portuguesa, foi assessor do presidente Jorge Sampaio e é um crítico do euro, da lógica da União Monetária Europeia. Eu lembro-me que em 1998 organizei uma conferência em Lisboa sobre a questão do euro e há umas semanas fui ler as transcrições das intervenções nesse debate e o João Ferreira do Amaral disse na altura: se eu quisesse destruir o modelo social europeu, construía o euro como foi construído. Uma posição muito acentuada que vai dar a atenção necessária para um debate construtivo e, ao mesmo tempo, diversificado. E temos ainda o Manuel Aleixo, é funcionário do Parlamento Europeu, responsável no Parlamento Europeu pelas relações interinstitucionais, é um insider, digamos assim, de Bruxelas, que nos traz aqui uma perspectiva que não é a perspectiva de um economista, mas de um
jurista, diplomata, experiente nesse mundo em Bruxelas e também da diplomacia portuguesa. E a seguir a intervenção da professora Maria João Rodrigues e os 2 comentários, vamos abrir o debate com a plateia. A ideia é termos 3, 4 intervenções e depois as respostas aqui dos intervenientes do pódio. Passo já a palavra à Maria João Rodrigues. Muito obrigada. Eu queria começar por dizer que é um grande prazer que me associo a esta iniciativa do Laboratório de Ideias. É um laboratório que já tem um plano ambicioso sobre como aprofundar o debate democrático em Portugal sobre o futuro do país e o futuro da Europa. Mas acho que é de facto uma escolha feliz o LIP ter selecionado este tema da crise da zona euro e dos cenários possíveis para a Europa num momento como o de hoje, ou seja, nas vésperas de uma eleição presidencial num país que pode ter grandes repercussões sobre o rumo da Europa. E Portugal, que tem tido sempre um papel ativo na definição desse rumo, chega também ao momento de construir uma mensagem clara que tem que ser enviada para o debate europeu no momento em que a Europa vai fazer grandes escolhas. E, portanto, não podia ser, a meu ver, mais feliz a escolha deste tema para o nosso debate hoje. Eu sinto-me muito honrada com a audiência que está aqui reunida, com os meus colegas que me vão comentar, com o facto da Fundação Friedrich Ebert me ter convidado para fazer este relatório, que será de facto apresentado em várias outras capitais da Europa. Mas estamos a começar aqui, em Lisboa, e sinto-me também muito feliz por isso. Mas queria dizer que este relatório se inscreve, na realidade, num movimento de ideias muito mais vasto, que está em curso na Europa e que é decisivo para evitar o desastre que se está a desenrolar perante os nossos olhos, e isso passa por nós construirmos uma solução que ainda não está escrita na cartografia do planeta, pela simples razão de que a Europa e a construção europeia é a experiência mundial mais avançada de convivência multinacional numa lógica crescentemente supranacional. É, de facto, o grande laboratório da governação democrática em diversidade. Ainda hoje é, só que estamos a atravessar, digamos, um momento de passagem entre uma etapa da construção europeia e outra que tem de ser desenhada, mas para a qual não há ainda esse rumo na cartografia. Esse rumo tem que ser descoberto por nós. E é por essa razão que um debate como este que vamos ter hoje aqui é tão importante, porque isto vai vir do debate europeu. Eu vou avançar com algumas ideias, mas tenho a certeza que do vosso lado vão vir outras, e é disso que vai certamente surgir a inspiração para guiar esta nova etapa da construção europeia. Eu queria começar por dizer que vou falar de cenários, dos cenários que se abrem no momento em que nos encontramos muito grave de crise da zona euro. A crise está muito longe de estar ultrapassada, contrariamente ao que por vezes é dito para nos deixar um tanto adormecidos. Mas antes de vermos cenários, nós temos que nos entender sobre a natureza desta crise. E, a meu ver, devia ficar claro que esta crise não é apenas uma crise que se deve ao facto de alguns Estados membros da União Europeia não terem seguido a cartilha da disciplina orçamental absolutamente precisa, tal como ela é desejada pelo lado de correntes mais conservadoras na Europa e que hoje estão representadas no governo alemão, tal como ele se encontra. Vamos ver que há outra Alemanha, vou falar disso, aliás, a Friedrich Ebert tem feito um trabalho notável na promoção de uma outra Alemanha, e nós, portugueses, temos tudo a ganhar em entrar em diálogo com essa outra Alemanha, com essas correntes progressistas que existem em todos os países europeus, mas, na realidade, hoje, essa mensagem de que a crise da zona euro se deve a um conjunto de Estados-membros indisciplinados é martelada, como nós sabemos, pelos grandes mídia europeus, e nós temos que vir com a nossa visão do problema. E eu acho, na minha opinião, mas aqui está a minha primeira tese que submeto à vossa discussão,
nós estamos confrontados com uma crise que não é única. É um intrincado de pelo menos três crises diferentes. É uma crise do nosso modelo de crescimento, que já não era sustentável. Em cima disso, operou uma crise do sistema financeiro sem precedentes. E isso depois veio evoluir numa crise da zona euro, que é hoje uma crise da própria construção europeia. Já estamos para além da crise da zona euro, como sabemos. E estas três crises estão articuladas e nós temos que ter uma ideia muito clara que uma solução credível, sustentável, tem que ultrapassar estas três crises em simultâneo. O que é que tem sido feito até agora, balanço rápido do que tem sido feito para ultrapassar essas três crises? A crise do modelo de crescimento já não era sustentável. Porquê que ele já não é sustentável? Porque nós estamos hoje perante um mundo completamente diferente, em que as forças globais estão a reorganizar-se em torno de grandes potências novas e emergentes que são altamente competitivas. É um mundo multipolar e a Europa, que é ainda o modelo mais avançado de desenvolvimento, só tem futuro se conseguir transitar para um modelo de crescimento assente em fatores avançados de inteligência, de respeito pelo ambiente, de capacidade de lutar contra as alterações climáticas e, acima de tudo, preservar o seu modelo social. Isso implica uma transformação do modelo de desenvolvimento. Nós não podemos mantê-lo como ele era, porque ele já não era sustentável e um dos aspectos mais evidentes desse estrangulamento era o facto de, tendo nós que operar em custos energéticos muito elevados, e havendo uma partilha do rendimento cada vez mais desigual, estávamos a caminhar para uma situação em que a parte do rendimento nacional para os salários tem vindo a ser comprimida e estava a ser, digamos, contrabalançada com o recurso ao crédito, nem sempre muito sustentável, e que a todo momento podia arrebentar como arrebentou. Se sobre isto operar a segunda crise que eu estava a falar, crise do sistema financeiro, que tem a ver com um sistema financeiro que tomou o comando, as rédeas do funcionamento da economia real e que passou a distorcer o funcionamento da economia real, aniquilando a margem para o real investimento produtivo, criação de postos de trabalho com mais qualidade, que era isso que se estava a viver. É claro que isto apela a uma grande transformação. E o que é que temos em cima da mesa? Bom, temos uma estratégia europeia para um crescimento. Essa estratégia até apela a um crescimento inteligente, verde, inclusivo. Isso até está bem. Mas o calcanhar daqueles que nós tivemos na fase anterior da chamada Estratégia de Lisboa ficou por resolver e está até pior. Porque, pela simples razão de que não há meios financeiros para executar essa estratégia. E, acima de tudo, estamos numa situação ainda mais grave do que vivemos até 2007, é que hoje há uma disparidade total, uma divergência crescente entre os países que ainda podem, de algum modo, implementá-la, como será a Alemanha ou outros países, e países que estão cada vez mais incapacitados de implementar essa estratégia de futuro. Portanto, isto é a situação em que nos encontramos. Do ponto de vista da segunda crise financeira, bom, houve, como nós sabemos, uma agenda de regulação do sistema financeiro que foi definida, nomeadamente pelos G20, uma agenda relativamente ambiciosa, mas que tem vindo a perder gás porque não consegue ultrapassar a resistência de lobbies financeiros poderosos que estão organizados e que têm diminuído o alcance dessas reformas ou mesmo bloqueado algumas delas. E, portanto, estamos ainda nesse braço de ferro e nós não podemos dizer, honestamente, que o quadro de regulação do sistema financeiro, tal como ele existe hoje, com algumas reformas, é de modo a prevenir que uma crise desta natureza volte a repetir-se no futuro. Não sabemos, pode repetir-se novamente, porque, de facto, o quadro regulamentar que foi adotado ainda não tem a força suficiente para prevenir essa deriva. Terceira crise. Sobre isto, desenvolveu-se, e isso foi o grande paradoxo da Europa, estávamos nós a pensar que a Europa ia sobreviver melhor a esta crise do sistema financeiro que os Estados Unidos, mas hoje não. Hoje a Europa é considerada o continente doente do mundo. Hoje temos um G20 debruçado à cabeceira de uma Europa considerada
em estado, não digo comatoso, mas não muito longe disso, e uma Europa a pedir apoio financeiro aos seus parceiros internacionais, o que a diminui gravemente em termos do seu estatuto internacional e da sua ambição de se transformar num ator global. Não é possível a Europa afirmar-se como ator global com este tipo de crise, que não é não só económica, mas política. Os nossos parceiros dizem: cresçam e apareçam. Venham falar convosco quando ultrapassarem o vosso problema interno. E isto, temos que reconhecer, tem alguma razão de ser. Portanto, para responder a esta crise da zona euro, nós temos vindo a viver, e isso é inegável, um conjunto de reformas da governação económica. Tivemos uma reforma do Pacto de Estabilidade, tivemos o lançamento de um processo novo que é muito importante para nós, Portugal, chamado de supervisão, vigilância macroeconómica, que vai olhar para outro tipo de desequilíbrio, externo, nomeadamente. E, acima de tudo, tivemos o lançamento de instrumentos novos para lidar com o epicentro da crise da zona euro, que é a crise da dívida soberana. Portanto, depois de, como todos nós nos lembramos, de várias cimeiras semi-bloqueadas e sempre atrás do que era necessário, foi possível criar um instrumento europeu de apoio aos países que estão sob a pressão financeira. Esse instrumento está hoje consagrado como um instrumento permanente, portanto, aí há algum avanço, mas está desenhado fundamentalmente, temos que dizer assim, como um fundo monetário europeu, portanto, um fundo para ocorrer às economias que estão em situações mais extremas. Estamos ainda muito longe de uma solução de gestão conjunta da dívida pública. Finalmente, tudo isto não derrapou mais e não estivemos confrontados com uma verdadeira implosão da zona euro pela simples razão de que houve uma atuação de caráter excepcional do Banco Central Europeu, que ainda está a servir da rede de segurança, que está a tentar compensar algo que se passou na retaguarda de toda esta crise, mas que é extremamente importante, é que hoje nós temos um sistema bancário na Europa a funcionar de maneira completamente diferente, porque se antes, com o arranque da zona euro, houve uma reciclagem de poupanças dos países mais ricos para os países com menos poupança e mais necessidade de investimento, essa reciclagem de capital estava a ocorrer através do sistema bancário europeu. Neste momento, em face da crise da zona euro, os bancos do Norte deixaram praticamente de emprestar ao Sul. Portanto, estamos com um bloqueio do funcionamento que seria considerado normal do sistema bancário europeu e que só não foi traduzido numa verdadeira paralisia do acesso ao crédito pela simples razão que o Banco Central Europeu se prestou a fazer uma intervenção excepcional. Mas reparem, eu estou aqui a falar-vos disto hoje, mas aqui ao lado da Espanha está com uma espada de Damocles em cima da cabeça, que é a situação do sistema bancário espanhol, periclitante e altamente dependente exatamente dessa intervenção do Banco Central Europeu. E é assim que estamos, nas vésperas de uma eleição que é, de facto, importante em França. Em face disto, eu estou a fazer um balanço muito rápido de uma série de episódios que nós todos temos ainda presentes na nossa memória. Em face disto, quais são os cenários que se abrem para o desenrolar desta crise da zona euro? Claro que podíamos, e todos nós podemos identificar vários cenários, mas eu, enfim, depois de testar isto com muitos outros peritos e policymakers europeus, identifiquei basicamente 4 cenários. Portanto, é disso que eu vos vou falar, como se fosse um filme ou uma fotografia do que poderá acontecer num horizonte que não é tão longínquo assim, porque é entre 2014 e 2020, mas estamos a ver isso desenrolar-se agora. E as escolhas são para ser feitas agora. Basicamente, eu vejo 4 cenários possíveis. O primeiro é o que estamos a viver agora, ao fim e ao cabo, que é de uma resposta altamente insuficiente à crise da zona euro e que se traduz numa reorganização da Europa, mas na base de uma
divergência que se vai tornar estrutural. Portanto, com disparidades crescentes no quadro europeu. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é um cenário ainda pior, que é um cenário de fragmentação e mesmo desintegração da Europa. Como sabem, quando se trabalha com cenários, convém sempre imaginar o pior. E isto não é impossível. Isto é possível. Ainda é possível. Depois podemos discutir o grau de probabilidade, mas isto é possível. Terceiro cenário é, em face disto, haver um núcleo de países que resolve fugir desse risco de contaminação e, porque se acha em condições mais sólidas, arranca, digamos, com um projeto próprio, mais restrito, de criação de uma verdadeira união orçamental e política. E quarto cenário, que é possível, e como vocês calculam, na minha ótica é o que seria o mais desejável, é um cenário de construção de uma verdadeira união orçamental e política na Europa. E, portanto, um cenário que permite completar a união económica e monetária. Porque a raiz do nosso problema é que nós temos uma união económica e monetária que é uma arquitetura profundamente incompleta. Eu vou passar rapidamente por estes cenários, porque depois o que é interessante é o debate, também quero dizer alguma coisa sobre Portugal, mas o primeiro cenário, eu acho que é aquele em que nós estamos. É um cenário que, em virtude dos instrumentos adotados, tal como eu os descrevi, não serem de modo nenhum suficientes para travar a crise das dívidas soberanas e a crise do sistema bancário que está associada a essa primeira crise, estamos a assistir aqui a um processo de divergências cumulativas entre taxas de juro da dívida pública, os chamados spreads, que se transformam em divergências cumulativas das condições de investimento. Há países que conseguem investir, outros que não conseguem, não têm condições para isso. E, a partir daí, divergências cumulativas em matéria de crescimento e criação de emprego e de padrões sociais. Portanto, é um processo que se alimenta a si próprio de divergências cumulativas e que é gravíssimo, pode ser amortecido parcialmente pela utilização de instrumentos como fundos estruturais que poderão ser enviados para estas regiões sob pressão de forma a amortecer o choque. Pode ser amortecido porque se organizam canais de emigração destas regiões sob pressão para as regiões que estão a precisar de recursos humanos. Mas as divergências estruturais vão lá estar e estamos a caminho de uma Europa que não vai ter só um Mesoggiorno, vai ter várias regiões estagnadas, eventualmente com uma crise latente, estancada por afluência de fundos estruturais e fluxos migratórios, mas não mais que isto. Não sei se estão a ser identificados com esses cenários, mas é assim que eu sinto que nós estamos. E Portugal está nessa rede, nessa trajetória, que é uma trajetória, a meu ver, armadilhada. Mas podemos ter pior, como eu disse, podemos ter um cenário em que, em face disto, as tensões que se acumulam em certas regiões ou países são de tal ordem que, enfim, aqui estou a pensar sobretudo na Grécia, a situação pode chegar a um ponto tão extremo que, se bem que se tenha conseguido até agora travar e ir para uma solução que foi de incumprimento parcial da reestruturação da dívida grega, bem, a reestruturação pode ser necessária novamente e em moldes muito mais a quente. Isto não está excluído, quer dizer, por este rumo, não tendo a Grécia a hipótese de crescer, estando a ser pressionada para uma recessão catastrófica, como ela está a ser, isto não está excluído. Portanto, nós não podemos excluir isso. E se isto acontecer, podem-se desencadear efeitos de contágio mais graves do que aqueles que temos estado a viver, que já são evidentes, não é? Porque o contágio já vai longe, já vai pela Holanda, já esteve na Áustria, já ameaçou a França, e a França não está protegida, isto tem que ser dito. Portanto, este cenário da fragmentação, desintegração, que já não é só económica e social, será política, porque isto desfaz, digamos, qualquer pilar de solidariedade interna e de identificação dos cidadãos europeus com o projeto europeu, como estamos já a ver muitos sintomas disso. Portanto, este cenário, atenção, a meu ver, não está excluído
E os decisores europeus têm que ser confrontados com este risco, deste cenário que existe. Em face disto, podem ser ressuscitados a todo momento, e já houve várias sugestões nesse sentido, um plano que está no baú da Constituição Europeia, que volta e meia vem ao de cima, que é o plano de um clube que se destaca, o chamado núcleo duro, de países que se sentem de forma mais consistente em termos económicos e financeiros e que poderiam optar por eles sim criarem uma união orçamental completa, uma união política mais aprofundada e criar uma espécie de muros protetores em relação ao resto. E atenção, quando eu falo disto, não estou a falar do clube da zona euro a 17, estou a falar de um clube mais restrito. Este cenário volta e meia é referido de forma relativamente subterrânea, porque é altamente controverso em termos políticos, mas nós não podemos considerar que ele está arrumado. E este é um cenário daquilo que se chama, atenção, não é a Europa a duas velocidades, é a Europa a dois níveis. Porque eu aqui gostava de dar a minha posição pessoal. Eu acho que a Europa a duas velocidades, num certo momento, como é aquele que estamos a viver agora, em que temos que aprofundar a integração europeia, porque ou fazemos isso, ou a Europa regride e se fragmenta, num momento desses, nós podemos precisar de Europa a duas velocidades. Podemos precisar de uma diferenciação em que alguns vão mais longe do que outros, ou mais rápido, mas esses que vão mais rápido têm que dizer todos os outros que quiserem seguir-nos são bem-vindos. Nós não estamos a excluir ninguém. Nós queremos aprofundar, mas de uma forma inclusiva. Portanto, todos os que quiserem entrar neste barco do aprofundamento são bem-vindos. É isto que eu chamo uma Europa a duas velocidades e que eu distingo do que é uma Europa a dois níveis. Eu estou contra uma Europa a dois níveis, mas sou a favor, com este argumento, de uma Europa a duas velocidades. Isso pode-se justificar, num certo momento. E isto leva-me a referir-vos o último cenário, que eu considero, de facto, o desejável, que é esse, que é dizer, num certo momento, um conjunto de Estados-membros, com os da zona euro à cabeça, mas todos os outros que quiserem associar-se são bem-vindos, porque eles vão ser, uma boa parte deles, ou querem ser membros da zona euro. Trata-se de construir uma verdadeira união orçamental e política, e isso, para ser considerado união orçamental, tem que ser muito claro, porque o governo de Merkel muitas vezes tem utilizado este termo união orçamental de forma imprópria. Uma união orçamental não é só uma união em que Estados-membros, e se calhar só uma parte deles, aceitam ver o seu orçamento controlado ao nível europeu. Isto é uma caricatura não é, de facto, uma união orçamental. E eu vou terminar justamente dizendo que me parece que seria uma união orçamental e, mais do que isso, uma união económica e monetária completa. É uma união em que o governo dessa União Económica e Monetária, portanto, o governo da zona euro, devia estar dotado de instrumentos europeus para estimular o crescimento. Porque hoje nós precisamos de instrumentos europeus, não só os nacionais. Os nacionais têm limites óbvios, e sobretudo nestas condições de crise da dívida soberana. Torna-se mais do que nunca importante construir instrumentos europeus de apoio ao investimento ligados, eu não tenho medo da palavra, a uma verdadeira política industrial europeia, no sentido moderno do termo. Não é proteger, nem é escolher empresas, é criar as condições envolventes para que as empresas inovadoras possam ter sucesso. Isto é necessário e não existe. Um outro ponto muito importante de um verdadeiro governo da zona euro é a capacidade de gerir em conjunto o orçamento comunitário e os orçamentos nacionais para tirar o máximo partido das sinergias entre eles. No que respeita, por exemplo, à construção de grandes infraestruturas energéticas ou de informação, ou o que seja. Um terceiro aspecto é dotar a União Económica e Monetária daquilo que se pode chamar uma agência de gestão da dívida pública que permita mutualizar dívida pública até um certo patamar, dentro de certas condições. Enfim, há muitas variantes desta proposta, eu não vou agora mas podemos voltar a isso mais tarde. Um outro aspecto muito importante de um verdadeiro governo da zona euro é a capacidade de coordenar, de algum modo,
as políticas fiscais, no sentido de impostos, no sentido de haver uma certa convergência, não estou a dizer harmonização, mas convergência. E depois um outro é a coordenação das políticas sociais, promover uma verdadeira convergência para cima dos estándares sociais, travar estas divergências cumulativas que estamos a viver, no que respeita a salário mínimo, a rendimento mínimo garantido, acesso à proteção social. Bom, último ponto, muito importante, daquilo que seria um governo da zona euro verdadeiramente à altura, é cuidar da representação externa da União Europeia. Portanto, garantir que a zona euro tem um lugar específico e uma posição coordenada no board do Fundo Monetário Internacional, no G20, etc. Porque isso não existe hoje em dia. Isso enfraquece extraordinariamente a posição europeia. Ora, isto só pode ser feito na base de um aprofundamento democrático. Porque estamos, como veem, a lidar com funções que são o âmago das funções de soberania. Estamos a falar de orçamentos públicos. Portanto, isto exige também uma reforma política das instituições políticas europeias, de forma a garantir que o Parlamento Europeu, em conjunto com os Parlamentos Nacionais, tem uma verdadeira capacidade de influenciar estas tomadas de decisão. Portanto, isto está tudo por fazer, como veem. Ora bem, termino dizendo o seguinte. O Tratado de Estabilidade Orçamental, que foi ratificado agora aqui em Portugal e em todos os outros países e que o candidato Hollande promete renegociar. Bom, esse tratado vai estar em cima da mesa. Eu creio que ele não vai ter, provavelmente, capacidade para o renegociar, embora ele tenha muitos problemas, esse tratado, porque é um tratado que institucionaliza uma disciplina orçamental que é enviesada porque não dá margem para o investimento, não dá margem para uma intervenção compensatória dos ciclos económicos, enfim, tem muitos problemas, mas eu não creio que ele seja verdadeiramente negociável, tal como está, mas creio que, se houver vontade política, haverá condições para o complementar com um ato de valor adicional, chama-se protocolo ou outro, com muitos desses elementos que faltam. E nesse aspecto, e a última coisa que eu vos queria dizer é o papel de Portugal, porque eu acho que foi muito positivo o Partido Socialista ter aparecido com uma proposta nesse sentido. Eu acho que isto vai na linha do que deveria acontecer na Europa em termos gerais. Essa oportunidade de completar o tratado com o que falta pode surgir. E aí, a meu ver, um país como Portugal tem muito a dizer. Mais uma vez, nós vamos viver um momento da construção europeia em que Portugal pode ter um papel muito importante a desempenhar. Nós não temos que estar complexados porque temos aqui uma intervenção e estamos diminuídos da nossa soberania. Isto teve a ver com um desenrolar mal conduzido da crise da zona euro. É bom termos a assistência, mas a assistência é em modos que, de facto, não são os mais convenientes. A assistência, neste momento, é inevitável, não tenhamos dúvidas sobre isso. Mas nós podemos discutir os modos em que ela se desenrola e, acima de tudo, podemos pugnar pela parte que falta da solução para nós, que é um novo quadro europeu. Porque temos de ser muito claros. O país pode fazer um esforço extraordinário, pode dar a cambalhota triplo salto aqui dentro. Mas se isso não for complementado com um novo quadro europeu, é muito difícil, para não dizer impossível, resolver o problema português tal como ele se apresenta. Mas nós não estamos sozinhos nesse dilema. A maior parte dos países, hoje em dia, que estão mais pressionados pela crise soberana, estão exatamente com o mesmo dilema. E eu acho que aí nós temos que ter uma mensagem da minha sensibilidade. Eu tenho, enfim, falado com muito tipo de atores pela Europa fora. Eu acho que há uma mensagem que passa e que pode ser verdadeiramente escutada e respeitada. Quer dizer assim, a nossa visão do que nós queremos da Europa e de uma União Económica e Monetária que funciona é uma visão assente em princípios muito claros. Sem dúvida, que é o da disciplina orçamental e do equilíbrio orçamental. Nós somos a favor de orçamentos mais equilibrados. Não há nenhum problema quanto a isso.
isso devia de facto ser aceito como objetivo real da política económica na zona euro, mas isto tem que estar associado a um verdadeiro reenquadramento do sistema financeiro, a uma verdadeira solidariedade europeia no que respeita a estabilizar o custo de emissão de dívida pública na Europa, porque não é possível prosseguir com este tipo de divergência, e tinha que estar associado a uma estratégia muito mais vasta de crescimento para um novo modelo de desenvolvimento e, acima de tudo, a uma preocupação sistemática com a convergência. E a convergência não é só convergência para déficits mais pequenos, é a convergência para taxas de crescimento mais elevadas, taxas de crescimento do emprego mais elevadas. É desta convergência que estamos a falar. Eu penso que este tipo de mensagem pode ser escutada. Eu acho que nós, Portugal, temos toda a legitimidade para ir para o debate europeu de forma mais ativa com esta mensagem. E penso que um debate como este, estou a concluir, pode reforçar essa mensagem com uma série de ideias que nós agora temos que aprofundar. Todos nós sabemos que o crescimento económico não é tudo, mas neste momento é crucial para a Europa. E é crucial para a Europa porque o modelo social europeu e a sua sobrevivência está crucialmente dependente do crescimento económico. Em particular, por causa do emprego, não há criação de empregos sem crescimento económico. E, portanto, o desemprego é um dos principais inimigos da sustentação do modelo social europeu. E, em segundo lugar, por causa do envelhecimento da população. O envelhecimento da população é muito rápido, como todos nós sabemos, nas sociedades europeias, e não só nas europeias. E, para evitar um conflito de gerações de repartição de um bolo que não cresça, o crescimento económico é fundamental para permitir essa repartição sem que haja conflitos entre gerações. Claro que é um crescimento económico que se deseja amigo do ambiente e existe hoje uma percepção muito grande na Europa sobre esse aspecto, mas isso não impede que não possa haver crescimento económico. A Europa já estava a crescer pouco antes da crise, convém dizer, em particular a zona euro, já estava a crescer uma taxa de crescimento muito insatisfatória. Mas principalmente o que se estavam a gerar era já uma divergência entre países mais débeis economicamente e países mais fortes economicamente dentro da União, em particular dentro da zona euro. O caso paradigmático é Portugal. Portugal, desde o ano 2000, foi um dos países que menos cresceram na União, no seu conjunto, e era, evidentemente, um sintoma de divergência muito grande, uma vez que estávamos, e agora mais, abaixo da média comunitária em termos de nível de vida. Por isso, do meu ponto de vista, o crescimento económico europeu está cada vez mais ligado à convergência dentro do espaço europeu das diversas economias. Aliás, a Maria João também chamou a atenção para isso. E penso que o problema fundamental neste momento é assegurar condições para essa convergência. Ora, os países, para simplificar, vamos chamar países do Sul, os países do Sul da União, em particular da zona euro, são países que hoje têm de resolver dois problemas ciclópicos à partida, cada um deles, e então os dois em conjunto, muito mais, como é evidente. Por um lado, têm à partida poucas condições de crescimento, ou seja, uma competitividade inferior àquilo que seria minimamente desejável para participar numa união monetária como esta tão exigente. Isso é verdade em Portugal, na Grécia, mas mesmo em Espanha, que em grande parte, não na totalidade, mas em grande parte percorreu um caminho semelhante, por exemplo, ao nosso, de virar demasiado para setores como o imobiliário, etc., que estão protegidos da concorrência externa, e é também verdade em largas zonas de Itália. E, portanto, há um problema muito difícil, que é o de criar condições para o crescimento económico dentro de uma união monetária, repito, tão exigente como esta. Exigente porquê? Porque é uma união tendencialmente criadora de uma moeda muito forte a nível mundial. E isso nós sabemos que é muito difícil para países débeis lidar com essa situação. O segundo problema é o problema de endividamento.
problema de endividamento que é das economias, em primeiro lugar, mais do que os próprios Estados, é das economias, e todas estas economias do Sul estão realmente endividadas num nível que aqui há alguns anos seria impensável. O nível de desequilíbrio desse ponto de vista, na Grécia, Portugal, a Espanha é um pouco diferente, mas também tem um endividamento escondido muito grande, e da Itália, são níveis que, de facto, tradicionalmente seriam considerados impensáveis. Mas a verdade é que eles existem e também é verdade que não há, neste momento, processo de lidar com eles que se possa dizer que ajudem os países a ultrapassar essas dificuldades. Bom, estes dois grandes problemas, na dimensão que atingiram, é evidente que não seriam fáceis de resolver em circunstância alguma, mas são muito mais difíceis quando os países estão integrados num espaço que verdadeiramente não têm ou não querem usar instrumentos que pudessem ajudar à resolução dos problemas. E, portanto, eu penso que os cenários que a Maria João apontou, aqueles dois primeiros cenários mais, digamos, mais de desagregação, de certa forma, do modelo do espaço europeu, são cenários muito prováveis, porque realmente com a dimensão dos problemas e com a ausência de instrumentos e com a dificuldade em aqueles poucos instrumentos que há poderem ser utilizados, é evidente que não há milagres e, portanto, a situação não terá tendência nenhuma a melhorar e, pelo contrário, a ruptura será mais cedo ou mais tarde. Bem, face a isso, o que é que poderão ser as alternativas de política? Não falarei propriamente de cenários, não é o caso, mas alternativas de política para lidar, estou-me agora a referir basicamente aos países do Sul e ao problema da convergência, nesses países com a média europeia, que vai lidar com esses dois grandes problemas, que é criar condições de crescimento e criar mecanismos de resolução do problema do endividamento. Bom, há uma primeira alternativa que é a política da austeridade. A política da austeridade, no fundo, raciocina assim, para dar maior competitividade à economia, eu tenho que reduzir os custos salariais. Para reduzir os custos salariais, portanto, tenho de desvalorizar, por assim dizer, internamente a economia. Essa desvalorização dos custos salariais, essa redução dos custos salariais, vai levar a uma melhoria de competitividade em termos de custo dos setores que podem exportar. Por outro lado, reduz a procura interna, e reduzindo a procura interna, reduz também as necessidades de importação e, portanto, contribui para o reequilíbrio da balança de pagamentos e, portanto, para a redução do endividamento externo. E, portanto, se prolongar esta política o tempo que for necessário, eu chegarei necessariamente a uma altura em que já atingirei um nível de competitividade suficiente e um reequilíbrio do endividamento, quer interno, quer externo, que me permitirá, então, crescer sem ir aumentando o endividamento para além de certos limites. Eu penso que esta política é errada. É errada porque, por um lado, é essencialmente errada, porque cria, de facto, uma redução muito drástica do nível de vida e cria, por outro lado, pelos efeitos que tem sobre a procura interna e sobre a atividade económica em geral, efeitos negativos, cria um aumento de desemprego que não é suscetível de se lidar com ele, em termos sociais. O caso da Grécia é nítido, duplicou o desemprego em pouco mais de 2 anos, Portugal vai pelo mesmo caminho e, portanto, são coisas que muito rapidamente atingem valores que não são sustentáveis do ponto de vista da coesão social dentro de um determinado país. E há outra razão, que normalmente não é apontada, mas que torna esta política sem futuro nenhum e em vez de resolver problemas, de os agravar. E essa circunstância tem a ver com o facto de, justamente, as economias estarem muito endividadas, e em particular as famílias estarem muito endividadas. Isso é verdade em Portugal, Espanha, na Grécia e por aí fora. Portugal, aliás, tem as segundas famílias mais endividadas da zona euro. E como é assim, quando eu faço uma desvalorização dos rendimentos, em particular dos rendimentos salariais, não faço uma desvalorização das dívidas, elas continuam a existir. E, portanto,
estar a persistir uma política de desvalorização dos rendimentos internos leva a certa altura um aumento incontrolado das insolvências familiares e até pode pôr em causa o próprio sistema financeiro, para além das gravíssimas consequências sociais que isto ocasionaria. Portanto, esta estratégia é uma estratégia de aprofundamento dos problemas, não resolve nada. É evidente que uma política de austeridade pode ter um efeito benéfico quando o desequilíbrio de uma economia não é muito grande. Se for um desequilíbrio relativamente pequeno, 1 ano ou 2 de austeridade até podem resolver um problema. Mas quando se atingiram desequilíbrios tão grandes como os atuais, persistir na austeridade não dá resultado nenhum. Acresce que não resolve o problema do crescimento. Pode tentar resolver o problema de financiamento, mas sem êxito, mas também não resolve logo à partida o problema de crescimento, porque o facto de reduzir muito a atividade económica acaba por desincentivar o investimento, aliás o caso português é mais uma vez o paradigma disso, e não se criar capacidade produtiva que depois permita o crescimento económico. Portanto, esta alternativa, que infelizmente é aquela que continua em cima da mesa, e vamos a ver se apesar do desejado resultado da manhã das eleições francesas, a janela não continuará a ser determinante na Europa, esperemos que não, mas é uma política que de facto não tem futuro nenhum e, a meu ver, desembocará numa desagregação, de uma forma ou de outra, não sei exatamente em que termos, uma desagregação do próprio projeto europeu. A segunda política económica é aquela que à partida tem, a segunda opção de política económica, que tem de facto aspectos fundamentais, positivos, embora eu pense que não é suficiente, que é a alternativa de o crescimento económico da Europa ser impulsionado por instrumentos europeus. Como a Maria João referiu, é um dos cenários e penso que é um aspecto positivo. Ou seja, a Europa, apesar de não, enfim, da forma como o Tratado de Maastricht e depois o Tratado de Lisboa, que reproduziu isso, concebeu a moeda única, foi feita de uma forma errada, do meu ponto de vista, e enviesada contra o crescimento económico, mas enfim, apesar desse handicap à partida, é possível, apesar de tudo, pensar em alguns instrumentos sem grande revolução nos tratados, que não é fácil de conceber, alguns instrumentos, nomeadamente o financiamento de grandes projetos a nível europeu, de uma política industrial europeia, com a qual eu estou de acordo, embora aí haja sempre o problema de, muitas vezes, esse tipo de políticas servirem fundamentalmente as zonas mais poderosas da Europa e menos as zonas periféricas, mas, enfim, com os devidos cuidados para que isso não sucedesse, estou convencido que era, de facto, também uma alternativa importante para a política económica europeia e por aí fora. Portanto, é pensável que, mesmo sem grandes alterações dos tratados, se pudesse fazer um impulso ao crescimento económico europeu, como referi, já desde o início deste século, desde o ano 2000, está a ser um crescimento económico insuficiente. Não tão insatisfatório como foi em Portugal, mas insuficiente, em qualquer caso, para garantir a sustentabilidade do projeto europeu. O problema, quanto a mim, é que isto não é suficiente. Ou seja, isto pode impulsionar o crescimento económico europeu, e até deve, mas não estou seguro que isso leve a uma maior convergência entre as regiões mais periféricas e o centro da Europa. Pelo contrário, as experiências históricas, de alguma forma semelhantes, provam que sem instrumentos dirigidos especificamente a contrariar os efeitos de agravamento das desigualdades entre as zonas mais competitivas e menos competitivas, o crescimento económico só por si não tende a colmatar essas diferenças. Pode, inclusivamente, agravá-las. E por isso eu penso que se o problema do crescimento da Europa não é só estritamente o problema do crescimento, mas é também o problema da convergência do crescimento, e eu penso que cada vez mais isso é assim se queremos manter um projeto europeu sem rupturas, então é necessário pensar noutros instrumentos que permitam às economias periféricas crescerem mais. Quanto ao problema do endividamento, enfim, esse, a meu ver, é mais difícil que uma solução destas possa encará-lo, porque aí exigiria
de facto, a assunção por parte das instituições comunitárias de grande parte da dívida das regiões mais periféricas, e penso que isso não será fácil de obter, será mesmo até muito difícil. Não estou a ver muitos contribuintes de vários países aceitarem isso. Agora, de facto, seria um aspecto fundamental, porque a questão, como disse, é dupla, não é só criar condições de crescimento para as regiões mais periféricas, é criar também um sistema de redução do peso da asfixia, do endividamento das economias. Reparem que eu não estou a falar estritamente dos Estados, penso que é muito mais importante o endividamento da economia no seu conjunto, entre os quais está o endividamento do respectivo Estado, do que o endividamento dos Estados só por si. Isso leva-me à terceira alternativa, que me parece, face ao que é a situação atual e face ao que é a análise de muitas experiências históricas, que é inelutável se queremos ter uma convergência de crescimento entre as regiões mais periféricas e as regiões mais competitivas da Europa. Isso é simples dizer, ou seja, as regiões mais periféricas têm de ter instrumentos próprios para conseguirem crescer mais do que a média e, portanto, convergirem para a média comunitária. Esses instrumentos próprios não são assegurados estritamente pelas regras do mercado interno e nem são assegurados pelos instrumentos atualmente existentes. E, portanto, aqui há, a meu ver, duas hipóteses. Uma é admitir algum entorce, não creio que seja um grande entorce, mas algum entorce ao purismo das regras do mercado interno e admitir que as regiões mais periféricas e com mais dificuldades possam discriminar apoios, políticas fiscais, políticas de crédito, políticas de emprego, etc., possam discriminar entre aqueles setores que são mais necessários para que elas possam ganhar competitividade e condições de crescimento face aos outros. A Comissão Europeia não gosta de discriminação entre setores de atividade. Percebe-se que isso possa ser uma visão, para meu ver não decorre estritamente das regras do mercado interno, mas é assim. Agora, estas regiões mais periféricas, e olho para o caso português, mas penso que os outros são muito semelhantes, estas regiões periféricas precisam de quê? Precisam de voltar a endireitar uma estrutura produtiva que foi completamente distorcida nos últimos 20 anos, ou nos últimos 15 anos, desde que começou a preparação para a moeda única. No fundo, o que estas economias fizeram foi derivar a sua atividade para a produção de setores, para atividades produtores de produtos não transacionáveis, ou seja, produtos que se produzem para o mercado interno e que estão protegidos da concorrência mundial. O imobiliário, a maior parte dos serviços e por aí fora. Ora, isso criou estruturas produtivas que não têm hoje viabilidade. A nossa estrutura produtiva hoje não tem viabilidade, a grega por maioria de razão, penso que a espanhola também, tirando algumas regiões, também em grande parte não tem viabilidade, por aí fora. E, portanto, só há uma forma de dar viabilidade a essas economias, é voltar atrás nessa distorção e emendar essa distorção. Ou seja, discriminar positivamente a produção de bens transacionáveis. E, como digo, isso pode-se fazer de duas maneiras. Uma, através desta assunção que isso era necessário e, portanto, permitindo uma discriminação por parte da política económica nesses setores. A outra hipótese é através da desvalorização cambial. A desvalorização cambial, no fundo, o que faz é dar uma discriminação positiva à produção de setores de bens transacionáveis e dizer às empresas invistam, afinal, deixem esses setores protegidos e invistam naqueles setores que estão em concorrência com o exterior e face a isso tem um bónus que é a desvalorização cambial. Eu penso que esta é a única solução e é por isso que eu tenho defendido sempre que nós não temos capacidade, com os desequilíbrios que temos e que fomos acumulando, para estar na moeda única face ao desequilíbrio que se atingiu. Mas admito perfeitamente, e aliás cheguei em termos a propor a primeira solução, que era uma discriminação da política económica, discriminação positiva dos setores bens transacionáveis, porque apesar de tudo sempre é melhor do que arriscar uma saída da zona euro. Não sei se hoje ainda é possível, para já se é possível em termos políticos europeus, é muito difícil, mas além disso, se hoje seria suficiente face ao grau de desequilíbrio que se atingiu. Tenho as minhas dúvidas, mas ver-se-á.
Ora, esta terceira alternativa pode dar condições de crescimento às economias mais periféricas, mas não resolve o problema do endividamento, que é o segundo grande problema. Eu penso que hoje o problema de endividamento é intratável, em economias como a grega, como a portuguesa. O nosso grau de endividamento externo é de tal forma brutal, só em termos de crédito, de que nós pedimos ao exterior, não em líquidos, mas em termos daquilo que pedimos ao exterior, o crédito é cerca de 200% do produto interno bruto, e, portanto, é de tal forma brutal que não temos, a meu ver, possibilidade de gerir esse endividamento e evitarmos ser asfixiados por ele, com uma moeda que é própria, que não é própria. Se houvesse moeda própria, isso seria mais gerível, apesar de tudo, mas neste contexto não vejo. E, portanto, impõe-se uma redução do endividamento externo, pode ser do endividamento público, se for mais fácil fazer, pode ser de outra forma, e, portanto, penso que será muito difícil um país com os graus de endividamento que nós temos conseguir evitar uma reestruturação da dívida, negociada, evidentemente, desejavelmente através de mecanismos comunitários e não através de negociações ad hoc, mas, a meu ver, isso é, neste momento, uma condição essencial, desde que se admite que se mantém na zona euro. Penso que saindo da zona euro seria, como digo, mais gerível, apesar de tudo. Portanto, estas são as três alternativas que eu vejo de política económica. Não há uma correspondência, como é evidente, direta com os cenários que a Maria João referiu, mas não me custa a crer que, principalmente, a primeira alternativa seja a alternativa da ruptura a nível europeu. De facto, eu estou a pensar, por exemplo, em Portugal, se, como é muito provável, em setembro do próximo ano, nós não tivermos condições para ir aos mercados para obter financiamento, se precisarmos de um novo empréstimo e se nos impuserem mais austeridade em relação a essa obtenção do empréstimo, é evidente que não estou a ver a opinião pública a aceitar que este conjunto de sacrifícios vá desembocar em mais sacrifícios ainda. De facto, a austeridade, como é sabido, a certa altura cria efeitos contraproducentes, penso que já estamos nessa fase, e, portanto, persistir na tentativa de resolver os problemas europeus e da competitividade geral da Europa e da convergência entre as economias europeias através da austeridade vai desembocar necessariamente nos cenários de ruptura que a Maria João referiu. Muito obrigado. Passo a palavra ao terceiro orador, Manuel Aleixo. Obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer aos organizadores, claro, e ao LIP e à Fundação Friedrich Ebert e também à professora Maria João Rodrigues pelo projeto ou anteprojeto de relatório interessante que tive a ocasião de ler. E a minha primeira reação, quando eu li este anteprojeto, se podemos assim chamar, que ainda não está disponível, foi que percebi o que nem sempre é o caso, porque não sendo eu economista, muitas vezes estas análises da crise e da situação do euro e da União Económica e Monetária são explicações arcanas e difíceis de perceber. Não é o caso com o relatório com este projeto, e que é muito claro e traça um histórico também muito acessível sobre todas as medidas que têm vindo a ser tomadas e fazendo um comentário crítico a elas. E, portanto, é sem dúvida uma leitura que recomendo uma vez que esteja disponível e pronta. Estes cenários que foram desenhados pela professora Maria João Rodrigues levaram-me a refletir sobre 3 pontos em particular. Todos eles já aflorados, mas que eu talvez refira numa perspectiva um pouco diferente. O primeiro é a questão do Tratado Orçamental, do Tratado sobre Estabilidade Orçamental. Este tratado, que já foi referido na sua dimensão económica e, enfim, nas limitações que coloca ao déficit e à dívida, tem uma outra característica que eu acho que é especialmente importante para Portugal, que é
tem um capítulo, hoje pouco explorado na imprensa, sobre governação económica, em que estabelece a Cimeira da Zona Euro, que é um Conselho Europeu e que deve ter lugar mais ou menos ao mesmo tempo que o Conselho Europeu, mas só com os líderes da Zona Euro. Também estabelece, enfim, que o Eurogrupo prepara essas reuniões da Cimeira da Zona Euro. E o Eurogrupo, como se sabe, hoje em dia é uma entidade um bocadinho estranha, porque é estabelecido por um protocolo anexo aos tratados, mas o próprio protocolo que cria a sua existência diz que é uma entidade informal. E por isso nós nunca temos conclusões do Eurogrupo. Temos declarações do Presidente do Eurogrupo e, mais raramente, declarações do Eurogrupo, mas nunca há conclusões do Eurogrupo. Portanto, é uma entidade, às vezes, um bocadinho difícil de agarrar. E depois estabelece também que o Eurogrupo e depois a Cimeira da Zona Euro são preparados pelo Grupo de Trabalho do Eurogrupo, que é um grupo mais pequeno dentro do Comitê Económico e Financeiro do Conselho. Onde é que eu quero chegar? Este tratado estabelece toda uma hierarquia paralela ou um processo decisório paralelo que é intergovernamental e que escapa ao método comunitário, claro, e escapa ao controle normal das instituições. A Comissão está envolvida em determinada medida, há lá uma disposição que diz que os Parlamentos Nacionais e que o Parlamento Europeu também devem ser informados, não necessariamente envolvidos, e todos sabemos o que é que isso quer dizer. Portanto, esta intergovernamentalização da governação da zona euro parece-me um péssimo sinal para todos aqueles que defendem o método comunitário, mas também para Portugal, porque Portugal, julgo eu, tem muito mais dificuldade em defender-se e em ver as suas preocupações protegidas nesta fileira intergovernamental paralela do que no método comunitário. E, portanto, este parece-me um primeiro problema que é preocupante. Além disso, a negociação deste tratado teve também inaugurou um acontecimento que nunca tinha acontecido antes, e que é o facto de, pela primeira vez, e recorde-se que a negociação começou como uma alteração aos tratados atuais. Portanto, não era suposto ser negociado um tratado intergovernamental, era suposto negociar-se uma alteração aos tratados atuais. E durante esta negociação concluiu-se concluíram os restantes Estados-membros que era impossível chegar a um acordo com o Reino Unido e depois também a República Checa que se lhe juntou e decidiram então avançar para um tratado paralelo. Isto é a primeira vez que acontece, isto nunca aconteceu antes. Até agora o que acontecia era que neste tipo de negociações, enfim, as negociações complicavam-se, duravam noites às vezes, negociavam-se um opt-out com um protocolo bizarro e incompreensível, mas no fim toda a gente assinava. E aqui, pela primeira vez, houve 2 Estados que não assinaram. E os outros 25 celebraram um tratado numa matéria que ainda por cima é uma matéria de competência europeia e, portanto, de acordo com o princípio das competências exclusivas, há aqui alguma dúvida sobre a legalidade do tratado. Mas eu interrogo-me sobre o significado político de, pela primeira vez, os Estados-membros terem deixado 2 para trás. E isto também, recorde-se, não é o mesmo caso de Schengen. Schengen foi exatamente o oposto. Schengen foram uma série de Estados que começaram fora e depois tudo foi incorporado dentro. Portanto, aqui trata-se exatamente do oposto. Trata-se de negociar uma matéria que ainda por cima está prevista nos tratados e na qual, no fim de contas, se deixam 2 Estados para trás. Na altura, o Mário Monti disse que não seria a melhor solução porque ele precisava do Reino Unido dentro das negociações e que nós precisávamos de todos, etc. Eu acho que ele tinha razão nessa altura quando fez essa crítica e acho que talvez ainda não tenhamos visto o fim das consequências deste tipo de abordagem. De uma abordagem em que os Estados-membros já não estão dispostos a negociar até ao fim para ter toda a gente a assinar por baixo. E mais uma vez, vendo isto na perspectiva de Portugal, não parece ser a abordagem que nos seja mais favorável no futuro. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar é um bocadinho mais esotérico ainda, se for possível, e é toda a questão do debate sobre o futuro da Europa.
Aqui há 10 anos iniciou-se a Convenção sobre o Futuro da Europa, que alguns dentre vós acompanharam, eu sei que a professora Maria João Rodrigues acompanhou. No debate sobre o futuro da Europa discutiu-se quase tudo, exceto as políticas propriamente ditas, mas discutiu-se quase tudo o que era questões institucionais, questões ligadas ao funcionamento da União Europeia, todas as hipóteses se colocaram, comissões com menos comissários do que Estados-membros, comissões alargadas, acumulações de postos, etc. E daí saiu, de resto, a famosa solução da alta representante que acumula os postos de comissário para as relações externas e da alta representante do Conselho, como é hoje o caso. Curiosamente, nessa altura, e talvez por a União Económica e Monetária na altura ser ainda uma realização relativamente recente, discutiu-se muito pouco a governação económica. Havia um grupo de trabalho sobre a governação económica e esse grupo, curiosamente, penso que a senhora professora até foi ouvida a certa altura pelo grupo, e esse grupo conclui que, se bem me recordo, mas corrigir-me-á, que não havia grande coisa a alterar. Que o melhor era deixar estar tudo como estava do ponto de vista da governação económica na União Europeia. E, em retrospectiva, claro que é muito fácil criticarmos as escolhas do passado, mas eu acho bastante interessante que, já na altura, quando estávamos num ambiente em que se podia discutir tudo e que não havia nenhuma matéria que não pudesse ser debatida, que já na altura a União Económica e Monetária não tenha estado em cima da mesa, ou melhor, a governação económica da zona euro não tenha estado em cima da mesa com uma discussão aprofundada. Acho que esse debate que não se realizou nessa altura vai ter que se realizar, isso já foi também aqui hoje aflorado. A governação económica da zona euro não é uma realização terminada. Resta saber como é que ela vai ser discutida, em que termos é que ela vai ser discutida e em que ambiente. Várias personalidades hoje têm chamado a atenção para a necessidade de reabrir o debate institucional. Claro que ninguém o quer fazer, porque todos sabemos o percurso que demorou a chegar ao Tratado de Lisboa, com referendos pelo meio, quantos referendos falhados pelo meio, vários irlandeses e, enfim, outros. Portanto, hoje reabrir o debate institucional é uma coisa que, normalmente, a maior parte dos responsáveis não quer fazer. Mas há aqui umas vozes, há uma voz no deserto, que é a comissária Reding, por exemplo, vice-presidente da Comissão, que lá vai dizendo, atenção, olha que é preciso voltar a repensar o papel do presidente da Comissão, etc. Repito, este é um campo, é um domínio que não está terminado e que, do ponto de vista do debate institucional, é uma reflexão que vai ter que ser feita. E, portanto, este tipo de reunião e este tipo de debate também é muito útil porque, mais tarde ou mais cedo, vamos precisar de refletir sobre detalhes práticos da governação da zona euro e saber que tipo de governação é que queremos. Se queremos a governação das pequenas cimeiras franco-alemãs antes das reuniões do Conselho Europeu, se queremos uma governação da zona euro com cimeiras da zona euro que não são, das quais não há nenhuma responsabilização política nem democrática. Penso que o professor Ferreira do Amaral há alguns anos já menciona o problema do Banco Central Europeu e da falta de legitimidade democrática do Banco Central Europeu. Ou talvez legitimidade democrática seja um termo demasiado ousado, mas pelo menos devemos aperceber-nos que o Banco Central Europeu é uma instituição que toma decisões com um impacto enorme na vida de todos nós e isso é uma espécie de fio direto entre o Banco Central Europeu e os cidadãos e a vida dos cidadãos, sem que haja aqui pelo meio um mecanismo qualquer de responsabilização democrática, ainda que indireto. Mais uma vez, eu acho que isto são temas que vão ter que ser abordados no futuro. Um terceiro ponto que eu gostaria de mencionar é a questão do crescimento. Mais uma vez, ressalvo que não sou um economista e, portanto, vou abordar a questão do crescimento à minha medida. Várias vozes têm agora voltado a falar no problema do crescimento. O Mário Draghi já falou na necessidade de um pacto de crescimento sem explicar o que isso era, porque convém que o presidente do BCE não explique demasiado, não vão os mercados perceber mal.
E a chanceler Merkel também já falou na hipótese de, enfim, aumentar os fundos do Banco Europeu de Investimento, e aqui além vão-se ouvir umas vozes, provavelmente com o receio, talvez fundado, que o François Hollande ganhe as eleições amanhã. Além destas hipóteses políticas mais ou menos reais de medidas, há aqui momentos concretos em que é possível, creio eu, trabalhar e batalhar do ponto de vista de Portugal para fazer alguma coisa pelo crescimento. E estou-me a referir ao orçamento europeu. O orçamento europeu é um orçamento de investimento, é um orçamento do qual 5% são custos de administração. Portanto, todo ele é para fazer coisas, todo ele é para investir, de uma maneira ou de outra. O orçamento de 2013, que foi apresentado a semana passada, para 2013, que foi apresentado a semana passada pela Comissão Europeia, curiosamente no dia 25 de abril, é um orçamento que tem duas características fundamentais e que agora vai ser negociado entre o Parlamento e o Conselho, etc. Este orçamento, por um lado, é um orçamento muito restritivo, em que registra um crescimento de 2% em relação ao ano anterior, portanto, é basicamente um crescimento ao nível da inflação, e, por outro lado, é um orçamento focado no crescimento, enfim, alegadamente, de acordo com o comissário que o apresentou. É verdade que cerca de 85% do orçamento proposto se situa nas rubricas 1 e 2, isto é, no crescimento sustentável e nos recursos naturais. Isto é uma negociação que vai fazer alguma diferença para Portugal e, portanto, eu julgo que é um ponto onde temos que estar, de facto, muito atentos e, sobretudo, os responsáveis políticos portugueses muito atentos, porque é um ponto onde se poderá fazer uma verdadeira diferença. Mas mais, está agora a arrancar a sério, durante a presidência dinamarquesa, o debate sobre as perspectivas financeiras, ou sobre o quadro financeiro plurianual, como agora se chama. A Comissão apresentou uma proposta e, mais uma vez, vemos que cerca de 85% de todo o volume apresentado no horizonte de 2014-2020, são cerca de agora tenho que consultar a minha cábula, porque não consigo decorar estes números, 1.025 milhares de milhões de euros. É 1 trilhão. Eu não tinha a certeza se o termo existia em português, por isso é que estava a hesitar em empregá-lo. Cerca de 85% deste volume está concentrado também nas rubricas 1 e 2. E, portanto, vai ser uma negociação em que eu penso que Portugal, mais uma vez, tem que estar muito atento. Não é uma negociação fácil e é também bom que tenhamos consciência disso. Para vos dar uma ideia do que é que nos espera agora ao longo deste ano e do próximo, a negociação das perspectivas financeiras, do ponto de vista prático, não se trata apenas de negociar números e percentagens. Trata-se de negociar depois todos os programas setoriais que vão aplicar as perspectivas financeiras para o horizonte 2014-2020. E atos legislativos, ou análogos, são cerca de... são mais de 60 atos que vão ser negociados, muitos deles em codecisão com o Parlamento Europeu. Aqui Portugal, julgo eu, tem que estar muito atento na negociação individual destes programas financeiros para ser capaz de retirar o maior proveito para si próprio, neste horizonte 2014 e 2020. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque a negociação não vai ser fácil, mas não vai ser fácil porque já vários Estados-membros anunciaram a intenção de reduzir o volume das perspectivas financeiras apresentadas pela Comissão. Isto foi a proposta da Comissão, mas o grupo que é chamado impropriamente, julgo eu, dos contribuintes líquidos, já declarou que quer reduzir pelo menos de 100 mil milhões de euros este volume e que quer diminuir o orçamento dedicado à coesão. Portanto, afigura-se uma rude batalha para Portugal pela frente, mas eu acho que é uma batalha fundamental para, com certeza que não nos vai resolver todos os problemas e não nos vai fazer, talvez, não vai constituir uma solução para a crise, mas vai, pelo menos, julgo eu, dar-nos uma ajuda para o futuro. O próprio Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy,
disse ontem, estava numa conferência em Estocolmo, e disse que estava a ponderar, antes do Conselho Europeu de junho, convocar um jantar dos líderes europeus para falar sobre o crescimento. E eu arrisco-me a dizer que um jantar talvez seja impróprio, porque falar de crescimento depois de um jantar talvez já seja pouco estimulante, mas pelo menos um chá com umas sanduíches de pepino, no máximo, fosse uma boa ideia para discutir este importantíssimo tema antes do Conselho Europeu de junho. Muito obrigado.